Antes de começar essa aula, eu quero deixar uma pergunta para você. Se eu te dissesse que você deveria investir em ouro, imediatamente o que passaria na sua cabeça? Você precisa comprar barras de ouro ou tem alguma outra opção? Nessa aula a gente vai entender se comprar barras de ouro é a única opção ou se você tem algum outro meio de investir e poder dizer que você tem ouro sem ter o, o físico, tá bom? Então vamos lá. Segundo o PDF que você tem aí de apoio, é importante que você use as ferramentas que eu estou criando e disponibilizando aqui para vocês nesse treinamento. Ouro é o metal negociado por meio de ativo físico, barras, gramas, né, ou por meio de contratos na bolsa de valores. Talvez você não sabe, mas assim como você pode comprar por gramas, você também pode comprar por contratos na bolsa de valores. Lá na B3, a gente tem uma classe de ativos, né, que é exatamente o ouro, onde você pode escolher comprar gramas, lotes de gramas, de quilogramas, de frações do próprio ouro. Comprado, por exemplo, né, em gramas, tem sua cotação variável, podendo se valorizar ou desvalorizar conforme as condições do mercado. Agora sim, eu quero que você entenda que nessa classe de ativo, ouro, você vê uma realidade um pouco diferente do que você vê nas ações de empresas. Qual é essa diferença? A diferença é que ações de empresas, né, quando a gente fala de empresas, você tem claramente gestores, diretores, executivos que estão ali trabalhando dia após dia para que aquele ativo para aquela empresa se valorize, melhore seu valuation, tenha bons lucros e, consequentemente, suas ações subam, né? Ou paguem bons dividendos. Quando você olha para o ouro, você não tem uma pessoa lá trabalhando diretamente para que ele se valorize. Não é assim que funciona. A gente sabe que ele é muito parecido, né, as características do Bitcoin, por exemplo. É onde você tem um produto que é escasso, que é limitado, que você sabe que não vai existir para sempre e que cada vez fica mais difícil de achar. Por quê? As terras, por exemplo, não se farão mais delas. Então, imagine que o que já existe vai ser valorizado com o passar do tempo. Da mesma forma, o ouro é visto dessa forma. O que já existe tende a se valorizar com o passar do tempo, e o que você ainda não encontrou, mas ele existe, você não sabe quando, como e onde você vai encontrar. Então, é um trabalho que cada vez vai ser mais difícil para encontrá-los. Por quê? Porque ele é escasso. Então, há muitos anos atrás, diz a história, que em determinado momento a prata valia mais do que o ouro, né? E o que mudou nesse jogo na época antiga? Disse que descobriram então que a prata sempre teria e seria fácil de manusear. O ouro, não. Ele era escasso e cada vez mais perceberam que ficava mais difícil encontrar. Então, a partir desse momento, começou a surgir os talheres de prata, corrente de prata, pulseira de prata, brinco de prata, e o ouro foi sendo cada vez mais reservado para coisas nobres, para coisas de maior valor, e assim foi subindo o seu valor de mercado, né, a sua cotação. Isso porque quanto mais você tem um ativo que é difícil de encontrar, mais ele tende a se valorizar. Eu gosto sempre do exemplo do seguinte: imagine que tem um carro Ford Fiesta 1420, não se fabrica mais, não acha peça mais, e você tem um daqueles impecável, daqueles show de bola mesmo, tipo colecionador. O preço desse carro é caro ou é barato? Muito possivelmente vai ser muito mais caro de um carro novo de última geração. Por quê? Porque ele não tem mais, ele é escasso, totalmente escasso, quem tem, tem. Então, por esse motivo, a gente vê que ao longo dos anos, o ouro ele se valoriza, né? Então, pensando, se você quer um ativo para buscar rentabilidade momentânea, curto, médio prazo, com certeza o ouro não é uma boa opção para você. Mas se você pensa em, poxa, eu quero uma reserva de valor, eu quero algo que quando meu filho crescer a gente tenha suporte financeiro,
quero algo que, com o passar do tempo, vai me deixar realmente mais próspero, sem correr grandes riscos. Afinal, a gente já sabe que ele é escasso, a gente já sabe que ele é um ativo que vai se valorizar, porque será cada vez mais difícil encontrá-lo, e quem tem, né, diz o ditado popular, terra de cego, caolho é rei. Então, é exatamente essa a realidade do ouro. Então, o ouro talvez é uma boa opção para você investir, tanto físico quanto na bolsa, caso você esteja nessa realidade, de proteger o seu patrimônio para fazer ele crescer e se tornar algo exponencial, principalmente no futuro. Então, esse é o ativo ouro, tá bom? Te aguardo na próxima aula.